Príncipe da Paz. Caminhava Jesus a Jerusalém para assistir pela última vez à solenidade da Páscoa, e rodeado de uma grande multidão que também subia à festa. A pedido seu, 2 de seus discípulos lhe trouxeram um jumento montado no qual pretendia fazer sua entrada em Jerusalém. Lançando seus vestidos sobre o jumento, os discípulos auxiliaram o mestre a montá-lo. Imediatamente, vibrante grito de triunfo ecoou nos ares. Aclamavam a multidão, Rei e Messias. Havia mais de 500 anos que o profeta descrevera essa cena. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Todas naquela multidão, sempre crescente, sentiam-se felizes e cheios de entusiasmo. Não possuíam dádivas preciosas para lhe ofertar. Estendiam, porém, os seus vestidos no caminho à guisa de alcatifas, juntando à entrada de belas palmas e verdes ramos de oliveira. Cuidavam que levavam Jesus a Jerusalém para lhe assumir o cetro de Davi. Até aí, o Salvador não havia permitido aos seus discípulos que lhe prestassem homenagens reais, mas agora desejava manifestar-se de um modo especial ao mundo como seu Salvador. O Filho de Deus estava a ponto de ser sacrificado pelos pecados dos homens. Para a sua igreja, a sua morte devia constituir daí por diante objeto de profundo e meditado estudo, pelo que se fazia mister que as vistas de todos fossem agora atraídas sobre ele. Depois de tão grande demonstração, seu julgamento e crucificação já não podiam mais ser ocultos ao mundo. Era o desígnio de Deus que cada incidente dos últimos dias do Salvador fosse tão distintamente assinalado que nenhuma virtude fosse capaz de destruir a sua memória. Na multidão que acompanhava o Salvador iam as testemunhas oculares do seu milagroso poder. Os cegos que haviam recobrado a vista rompiam o préstito. Os mudos, cuja língua soltar, atiravam aos ares estrepitosos hosanas. Os coxos que curara saltitavam de alegria, sendo os mais afamados em quebrar ramos e agitá-los. Viúvas e órfãos bendiziam o nome de Jesus pelas suas muitas misericórdias. Os leprosos que haviam sido limpos estendiam as vestes em sua passagem. Lá estavam aqueles que, pela sua voz vivificadora, havia recuperado a vida. E Lázaro, cujo corpo havia já experimentado a corrupção da sepultura, mas agora estava no gozo perfeito de sua varonilidade gloriosa. Reunia-se igualmente a multidão que, sob as mais ruidosas manifestações, acompanhava Jesus a Jerusalém. À medida que o povo ia aderindo ao grupo manifestante, era arrastado pelos mesmos entusiasmo a unir suas vozes ao clamor de júbilo que repercutia por montes e vales. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Muitos fariseus assistiam indignados a esta cena, sentiam que iam perdendo o domínio sobre o povo. Com toda a autoridade de que dispunham, buscaram impor silêncio à multidão, mas suas ameaças e apelos só contribuíam para exercitar ainda cada vez mais o seu entusiasmo. Vendo que não lhe era possível dominar o povo, abriram caminho por entre a multidão e, acercando-se de Jesus, lhe disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Declararam-lhe que tais manifestações ruidosas eram ilícitas e proibidas pela autoridade. Jesus, porém, lhe respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, clamarão mesmo as pedras.
Essa procissão triunfal era consoante ao desígnio da providência, tendo sido predita pelos profetas, pelo que nenhuma autoridade terrestre a podia obstar. A obra de Deus prosseguirá sempre. Façam os homens o que quiserem para embaraçar ou destruir. Havendo presto vencido o cimo da colina, da qual se avista toda Jerusalém, esta lhe surgiu diante dos olhos em toda a sua magnificência. Extasiado ante a beleza do quadro que diante dela se desenrolava, a multidão sufoca os gritos e, voltando-se para Cristo, esperam todos ver no seu semblante a admiração que ele sustém. Jesus detém-se. Uma sombra de tristeza lhe perpassa a fronte, e a multidão queda admirada de vê-lo debulhar-se em pranto. Os circunstantes não podem compreender a sua aflição. Jesus, porém, chora sobre uma cidade condenada à destruição irreparável. Se os habitantes de Jerusalém houvessem andado no conselho de Deus, a cidade teria subsistido para sempre. Poderia ter sido a rainha dos reinos, a imperante sobre as nações. Nenhum soldado armado teria espreitado as suas portas, nenhum pavilhão romano flutuado sobre os seus muros. De Jerusalém, o núncio da paz teria ido a todas as nações. Mas eles rejeitaram seu Salvador e estavam a ponto de crucificá-lo. Ao pôr do sol naquele dia, a sorte de Jerusalém estava selada para sempre. Chegara aos ouvidos dos principais que Jesus se aproximava da cidade acompanhado de um séquito numeroso. Sai, pois, ao seu encontro no intuito de dispersar a multidão e, aperantando toda a sua autoridade, perguntaram: quem é este? Os discípulos, cheios do Espírito de Deus, respondem: Adão vos dirá, é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Interrogai Abraão, ele vos dirá, é Melquisedeque, rei de Salém, isto é, da paz. Jacó vos dirá, é o leão da tribo de Judá. Dir-vos-á Isaías, é Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias vos dirá, é o renovo de Davi, o Senhor, justiça nossa. Responderá Daniel, é o Senhor, Deus dos exércitos, Senhor é o seu nome. João Batista exclamará, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jeová declarou do alto do seu trono, este é o meu Filho amado. E nós, seus discípulos, vos respondemos, este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida e salvador do mundo. Até o príncipe das trevas o confessa e diz, bem sei quem és, que é santo de Deus.